Olá, meu nome é Cizueito, esse é o canal de Vã e a Estante e hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li em fevereiro de 2023. Nesse mês que acabou de acabar, eu li 13 livros, galera. Eu li muita coisa. Definitivamente eu li muito, muito. Porém, é preciso deixar claro que os livros que eu tenho lido ultimamente não são livros tão grandes, com tantas páginas. Então, eu vou mostrar aqui que tá vendo a média do número de páginas dá menos, eu acho que menos de 300 páginas. Tem um ou outro que tem mais do que isso, mas sinceramente, acho que os livros foram pequenininhos. Eu vou mostrar para vocês, então, um a um, pela ordem de leitura que eu fiz. Também vale dizer que eu li uma parte grande das Vinhas da Ira em fevereiro, li 400 páginas, e ele não tá aqui porque eu não concluí. Eu li também, na verdade, em janeiro, que eu li A Caminho de Swan. Eu li em janeiro, em fevereiro eu nem peguei. Mas enfim, eu li um monte de coisa. Se você quiser saber, você vai assistir o vídeo da TBR de março, porque lá tem os livros que eu comecei e não terminei. Você vai ver, assim, o número de páginas mais ou menos que eu li em fevereiro, mas não sei se isso importa, não. Eu acho que o que importa aqui é falar para vocês do que eu li, quantas estrelas eu dei para cada um, minha avaliação de cada uma dessas leituras. Não vai dar para falar muito do enredo de cada um deles, até porque, né, 13 livros, senão a gente vai ficar aqui até quando? Eu vou começar falando de Rinha de Galos. Esse daqui é um livro de contos de Maria Fernanda Ampuero. É uma escritora equatoriana. Aqui a gente tem contos. Gente, esses contos são super violentos, são muito duros, muito difíceis de ler, mas é um livraço, um livraço. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Inclusive, em meados de fevereiro, eu fiz um vídeo falando de muitas leituras 5 estrelas que eu tinha feito no início de fevereiro. E esse livro está lá. Então, se você quiser saber mais, você dá uma olhada lá nesse vídeo que você vai ver mais sobre cada um dos contos, que eu comento alguns dos mais importantes aqui desse livro. O segundo livro que eu li em fevereiro, deixa eu colocando aqui para cá, foi A Pedra da Loucura. Esse livro é bem pequenininho, tá vendo? Da Todavia, olha, do Benjamin Labatut. Esse cara é um gato e ele vive em Santiago, mas ele nasceu em Roterdã. Olha só como ele é bonito, gente. E ele tem uma sacada, ele é tão interessante. Eu assisti ele falando na Flip do ano passado, que ele foi convidado da Flip, e eu assisti a palestra dele lá. E aqui nesse livro, A Pedra da Loucura, o Benjamin, ele faz uma relação entre a loucura, a realidade, a imaginação, né? Porque a psicanálise, ela diz, né, que todo mundo é louco. E cada um de nós tem a sua loucura, o seu momento de loucura, seus momentos de loucura, que é diferente da psicose. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos estudando um pouquinho desse livro, passando os olhos, né, nesse livro aqui, no grupo de estudos de psicose lá no Instituto. Então, a Angélica indicou, recomendou que a gente lesse, e eu li super rapidinho. Ele faz aqui referências ao conto do Lovecraft chamado O Chamado de Cthulhu. Não sei se vocês já ouviram falar, eu até preciso reler esse conto, eu já li, mas quero ler novamente. E faz referência também a essa obra aqui, não sei se vocês vão se recordar, tá vendo? Essa obra aqui seria um cara, esse aqui, ó, seria louco, e aqui teria um médico que estaria extraindo a pedra da loucura, né, da cabeça aí desse paciente. Então, ele vai fazendo uma relação com isso e fazendo uma análise da questão da loucura, da questão da realidade.
E a gente tem pensado a questão das fake news, né? Será que isso não seria um delírio coletivo? Bem, fica aí para você refletir, não vou falar mais sobre isso, tá bom? Para por aqui. O outro livro que eu trago para vocês, gente, é esse daqui, 5 estrelas, favorito, amei de paixão, adorei. Esse livro, Se Adaptar, da Clara Dupont-Monod, é uma escritora francesa. Esse livro foi premiado na França, é da editora dublinense e conta aqui da história de uma família e a relação com um menino que ele é um menino diferente, né? Nasce uma criança que tem uma deficiência, ele não consegue se mexer, ele não fala, ele não vê, ele só escuta. E aí aqui a gente tem o livro dividido em 3 partes e as 2 primeiras eu vou falar para você. Uma é sobre a perspectiva do irmão mais velho e outra, a segunda, sobre a perspectiva da irmã. A terceira eu não vou contar. Eu amei muito esse livro. Se vocês quiserem saber mais, vocês assistam um outro vídeo que eu tô mencionando aqui, que eu falei sobre livros 5 estrelas que eu li no início de fevereiro. Esse aqui tá lá. Depois, o 4º livro que eu li, gente, foi Purgatório. É uma HQ do Chaboté. Essa HQ aqui da Pipoca e Nanquim, eu dei 5 estrelas também. E conta a história de um carinha que se chama Tartuche, Benjamin Tartuche, e que ele ele recebe uma herança, né, como herança de uma tia lá, que ele nem tem muito contato, um casarão antigo, e ele resolve pedir um empréstimo para fazer o inventário, né, desse casarão, transferir para o nome dele e iniciar uma nova vida, porque ele era bem, assim, complicado de grana, né, não tinha um trabalho legal, e aí ele resolve fazer esse investimento e as coisas começam a dar muito errado na vida dele. Algo acontece e ele então se torna a consciência de alguém. Essa é a missão, tornar-se a consciência de uma pessoa. Não quero entrar muito em detalhes, porque senão eu vou dar spoiler. Mas, gente, é muito massa, tá? Muito legal. É uma leitura para fazer a gente pensar mesmo. Além do traço ser muito lindo. E eu tô apaixonada pelo Chaboté. Eu tenho um monte de coisa dele que eu nunca tinha lido. E agora, vocês, por favor, façam um favor como eu, né? Leiam, porque em março eu vou ler 2 Chaboté. Tá na minha lista, tá? E sobre esse eu também falo em 1 ou 2 vídeos aqui de fevereiro que eu fiz. Então, não preciso me estender se você acompanha o canal. Esse daqui, de Denise Santana, A Cabeça do Pai, foi o livro escolhido para conversarmos no projeto Nós Três em Resenha. Então, eu, Gerlan e Guilherme lemos esse livro. Ele não foi unanimidade, mas eu, particularmente, amei esse livro. Ele é bem meu tipo de livro, tá? Eu favoritei esse livro aqui. Cada um dos capítulos é uma parte do corpo. Então, a gente tem aqui olhos, dentes, cabeça, mãos, corações, sexo, pele, enfim, várias partes do corpo. E aqui a gente tem uma narradora que chega na casa dos pais, idosos já, e o pai tá caído no chão. Esse pai cuidava da mãe com Alzheimer já há muitos anos, e a mãe tá andando de um lado para o outro, e esse pai tá desacordado. E ele teve um AVC, e ele é socorrido, né, pela filha, fica internado, UTI e tal, e aí vai contando essa trajetória, e essa filha vai dizendo sobre essa recuperação, né, do pai, sobre a relação do pai com essa mãe, que aí passa a ficar internada, né, numa casa de repouso, e as histórias de vida dessa família, né, dela com esses pais, as pessoas que viveram a infância e a juventude deles com eles. Então, ela vai recuperando essas histórias. Eu gostei demais desse livro, gente. Para mim, foi 5 estrelas, favorito, mas ele não foi tão querido assim pelo Guilherme, por exemplo. Então, nós temos um vídeo exclusivo aqui no canal
com nós três conversando sobre ele. Então, se você quiser saber mais, você assiste o vídeo, mas tem spoilers, tá? Então, já vou avisando, mas o vídeo tá aqui no canal. Um outro livro que eu li foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro aqui, gente, eu namorava há um tempão, tá? Porque muita gente fala super bem dele. E o meu sogro, uma das vezes que veio aqui em casa, ele falou que esse livro emocionou muito ele. Então, eu sempre que olhava na estante esse livro, eu falava, gente, eu tenho que ler esse livro. Então, foi indicação do meu sogro. Bem, nesse livro aqui, O Olho Mais Azul, é um livro que fala muito da questão racial nos Estados Unidos. Esse livro, ele foi escrito em 1962 e 65, tá, gente? E nós temos uma narradora que conta a história de uma amiguinha. Essa amiguinha é a Pecola, que era uma menina muito feia. E a Pecola vivia numa família muito difícil, né? O pai bebia, aí conta a história do pai da Pecola, da mãe, a história dos avós, e ela vai narrando a história dessa menina, e que sonhava, essa menina tinha um desejo de ter olhos azuis. Então, por isso que a gente tem aqui o nome do livro de O Olho Mais Azul. É um livro bem duro, bem difícil, bem triste, que fala sobre a relação, né, dessa menina negra com os colegas da escola, a relação com a própria sociedade, a relação consigo mesma. Então, é muito, muito triste. Eu gostei demais desse livro. Eu dei 5 estrelas e favoritei também. Então, gente, nada menos do que isso para esse livro aqui. Eu li também, porque eu ganhei de presente da Angélica, O Fuzil de Caça. Esse livro é de um japonês chamado Yasushi Inoue. Eu não conhecia esse autor. Eu acho que é um autor meio menos famoso, assim, né? Esse cara aqui, ele nasceu em 1907 no Japão, faleceu em 91. Tem uma obra bem vasta, eu não conhecia. Esse foi o primeiro livro que a Angélica me deu. A capa é lindíssima, né? E a gente tem aqui um cara que é convidado a escrever um texto, né? Um texto ficcional para uma revista de caça. E aí ele fala, gente, por que eu escrevi isso? Porque eu nem gosto de caça, eu nem sou a favor, né? Em favor de caça, caçadores e armas. Mas depois que ele escreve nessa revista, uma pessoa faz contato com ele e fala que gostaria de enviar uns textos para ele. E esses textos são cartas que essa pessoa teria recebido, esse homem teria recebido. E aí ali ele tem, né, ele envia para esse escritor a carta de algumas mulheres, e dentre essas mulheres tem a sua própria esposa, tem a amante, e tem a filha dessa amante, e a gente tem transcritas aqui as cartas, esclarecendo, então, essa trama toda que envolveu esse quarteto, né, amoroso, de amor e ódio, digamos assim, e rancor, tá? Então, é um livro muito denso, eu achei um pouco difícil, né? Não é um livro muito fácil, mas muito reflexivo. Esse livro eu dei 2 estrelas, tá bom, gente? Então, não é um livro assim para qualquer pessoa, tá? O outro livro que eu li foi esse da Ursula Le Guin, Floresta é o Nome do Mundo. Esse foi uma indicação de uma das autoras, que eu não vou lembrar quem, que tá no livro Depois do Fim. Eu tô lendo os ensaios que estão no Depois do Fim, que é um livro organizado pela Fabiane Seques, e dentre eles tem uma autora lá que faz um texto sobre esse livro. E aí eu resolvi ler, porque eu já namoro os livros da Ursula Le Guin. Essa autora, que é uma autora americana, mas ela tem o sobrenome francês, porque é o sobrenome do marido dela, né, da época. Então, aqui a gente tem uma história
de humanos colonizando um outro planeta em que vivem uma outra espécie de pessoas, né, de seres que seriam humanos. Eles são nomeados pejorativamente pelos humanos de Creatures. Seriam verdes, peludos, e eles dizem que são selvagens, mas são humanos, mas tem outro biotipo. Então, é sobre isso, prioritariamente, que o livro fala. Além dessas questões, né, do convívio, da colonização do homem a esse outro planeta, fala também muito da questão ambiental. Então, é um livro muito, muito interessante, gostei muito. Tem aquela pegada da violência, né? É um livro para fazer pensar mesmo, refletir. Eu anotei ele muito, ó, tá todo riscado, tá todo marcado, gostei demais. Para esse livro aqui, eu dei 4 estrelas. Floresta é o Nome do Mundo, gostei muito, muito, muito. Vale super a pena, gente, a leitura desse livro. Vamos seguir mais um pouquinho, galera, porque o meu paciente vai atrasar, então eu aproveito e vamos que vamos. Um outro que eu li foi HQ Maus, e sobre essa HQ eu falei um pouco melhor no livro Quadrinhos, HQs, Filmes e Séries que eu gravei em meados de fevereiro. Se vocês quiserem saber melhor, vocês assistam aí esse vídeo. Mas aqui a gente tem a história do Art Spiegelman, que é um descendente de polonês. O pai dele era judeu, é judeu, na verdade já morreu, né? Mas ele esteve na guerra, ele foi preso e ele foi para Auschwitz, assim como a mãe, os avós, tios, irmão também fugiu. E ele conta aqui a história, principalmente do pai. Ele vai entrevistando o pai e vai contando a história. E o pai e ele são ratos, assim como todos os outros judeus, né? Aqui nessa HQ eles são ratos. Os nazistas são gatos e a gente tem uma série de outros animais aqui representando algumas nacionalidades, né? Alguns países. Então, é bastante interessante, muito difícil, né? A mãe dele se suicidou, então esse é um assunto que está ao longo da HQ. Tem uma outra chamada MetaMouse que eu quero comprar, ela é um pouco carinha, mas que fala sobre o desenvolvimento dessa HQ, como é que foi ter feito essa HQ. Essa também foi vencedora do Pulitzer, gente, foi a primeira HQ que ganhou o Pulitzer. Então, muito, muito, isso aqui era leitura obrigatória e que eu tava protelando, eu tinha aqui em casa, que era do Caio, ele ganhou de presente de um amigo. E eu precisava ler, gostei muito. Mas se quiserem saber mais, assistam o vídeo lá, o outro vídeo. Li também Olive Kitteridge. Esse livro também foi Pulitzer. Essa autora é Elizabeth Strout. Ela é uma americana. Esse mês de março agora vai sair a continuação desse livro, muitos, muitos anos depois que esse livro aqui foi lançado, em 2008, gente, nos Estados Unidos. E aqui a gente tem a Olive, como peça central, moradora de uma cidade pequenininha nos Estados Unidos. Ela é uma professora bem grandona, bem rude, né, difícil. Ela é casada com um cara, tem um filho. E aqui a gente tem vários, como se fossem vários contos, contando histórias da própria Olive, do filho, do marido, de outras pessoas da cidade. E a Olive sempre aparece de alguma maneira. Ela é o ponto de convergência de todas essas histórias. Houve uma série, uma minissérie, eu não lembro se foi na HBO, quando eu fiz um vídeo, gente, sobre esse livro, e lá eu falo.
em que plataforma que tem a série. Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Não vou deixar de ver, porque eu gostei muito, muito, muito desse livro. Achei esse livro muito tocante. Essa mulher, ela vai contando ao longo de 30 anos. Aqui a gente tem 30 anos da vida dela, desde ela adulta até ela idosa já. Então a gente tem essa passagem do tempo, a velhice, né, como é que a cidade mudou, os amores se transformaram, as dores, o abandono, a solidão. Ah, gente, é tão bonito, tão bonito. Fala sobre tantos temas tão lindos. Esse livro é maravilhoso. Ele, 5 estrelas favorito também. Talvez ele tenha sido o favoritíssimo do mês aqui para mim. Muito lindo. Eu li o Reformatório Níquel, que também foi vencedor do Pulitzer, gente. Esse autor aqui, ele foi um dos que ganhou o Pulitzer 2 vezes. O nome dele é Colson Whitehead. E aqui a gente tem uma história, o Reformatório Níquel, baseada numa história real de um reformatório na Flórida. Começa aqui contando que alguns estudantes de arqueologia foram pesquisar um determinado terreno e começaram a achar ossadas. Quando foram olhando, eram ossos de jovens. E aí foi iniciada uma investigação. Aí o livro de fato começa. A gente tem aqui 2 personagens importantes. Tem um primeiro, que é digamos, o que vem contando todo o enredo, né? Que é o Elwood. Era um menino muito estudioso, trabalhava muito. Apesar de ter sido abandonado pelo pai e a mãe, a avó cuidava dele. Ele tinha uma perspectiva de futuro muito favorável, recebia o apoio daquela comunidade na medida do possível, né? O menino negro. E aqui esse livro inicia em 1962. E aí há um mal entendido, para dizer o mínimo, e esse menino vai parar num reformatório e lá ele conhece, né, um amigo, e esse amigo, eles começam a fazer uma relação, né, de amizade muito próxima, e aí esses 2 tornam-se protagonistas da história, tá? Então esse instituto está dizendo aqui, funcionou na Flórida por 111 anos e tirou a vida de centenas de crianças. Gente, a gente vem então acompanhando as torturas a que as crianças, a que os jovens eram submetidos. Uma coisa horrível, era praticamente trabalho escravo, era muita politicagem nojenta, era uma coisa assim horrorosa da gente ver. É um livro que dá muita revolta. É importante ler. Eu não sei se nós aqui no Brasil estamos muito longe disso. Eu suponho que não, mas não tenho condição de fazer uma afirmativa, tá? Porque eu não estou muito perto desse mundo, dessa realidade, mas pelo que a gente vê, ouve, a gente pensa que alguma coisa do que está aqui pode estar próximo do que a gente vive ainda hoje aqui no Brasil. Enfim, gente, é baseado numa história, né, verídica. E recomendo demais, demais. Gostei muito desse livro, tá? 4 estrelas aqui para ele. Um outro livro que eu li, uma novelinha, A Menina com a Lagartixa, de Bernhard Schlink. Esse autor é um autor alemão. Esse é o mesmo autor de O Leitor, que é um livro que inclusive tem um filme famosinho. Esse livro aqui é de 1962 e ele fala muito da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. E é um cara que o pai dele tinha um quadro de uma menina sobre uma pedra e uma lagartixa, uma lagarta não,
uma lagartixa, tipo tomando um sol. E ele vai, né, ele, uma criança, começa a estabelecer uma relação de intimidade com essa menina, com esse quadro. O pai já tinha uma relação muito próxima com o quadro, sempre foi um mistério de onde teria saído aquele quadro, de onde ele vinha. E quando ele fica adulto, ele começa a investigar por alguns acontecimentos, que eu não vou dizer, ele começa a investigar, então, qual teria sido a origem desse quadro. E ele descobre algumas coisas sobre o pai dele e a família dele. Então, é um livro, assim, é uma novela interessante, forte. Eu achei médio, né? Eu dei 3 estrelas para esse livro aqui. Ele é bem curtinho, tá, gente? Ó, ele é curto e a letra é bem grande, a diagramação é bem grande. Foi indicação da Paloma Lima, que tem um canal aqui no YouTube também, por isso eu li esse livro. E o último livro, não é livro aqui, na verdade, foi uma peça de teatro que tá dentro aqui das tragédias cariocas, foi O Beijo no Asfalto. Então, por que eu li O Beijo no Asfalto? Porque o Pedro Sete Câmara, que está dando um curso chamado Clube Nelson, o Caio gosta muito dele e resolveu fazer esse curso, e eu tenho assistido as aulas junto com o Caio, e um dos trabalhos que o Pedro faz é comparar, né, fazer uma relação entre essa obra aqui e Dom Casmurro. Então, eu resolvi fazer a leitura apenas dessa peça, O Beijo no Asfalto. Essa peça foi escrita e encenada em 1961 e conta a história de um homem que foi atropelado e pelo bonde, né? E aí, quando ele estava morrendo ali no asfalto, um outro cara, o Arandi, se aproxima e dá um beijo na boca desse homem. Então, esse é o Beijo no Asfalto. E aí, algumas pessoas veem, o sogro, né, que está passando com ele na rua, vê essa cena. Aí os repórteres, a polícia, e aí todo mundo começa a perseguir o Arandi por causa disso. E a trama toda se dá a partir desse acontecimento. Então, gente, eu gostei muito da peça. Dei 4 estrelas para essa peça do Nelson. E foi uma peça icônica, importante, do Nelson Rodrigues. E é isso, galera. 13 obras lidas ao longo de fevereiro. Muita coisa boa. E desse grupo, desse conjunto de obras aí que eu li, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 das 13 eu dei 5 estrelas. E 1, 2, 3, 4, 5 delas eu favoritei. Então, foi um mês com leituras maravilhosas. Vocês não acham? É isso. Vocês já leu alguns deles? O que vocês acharam? Alguma coisa, né, das minhas avaliações vocês discordam? Vocês concordam? Diz aí pra mim, pra gente dialogar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma curtida. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.